Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Estúdio Unesp, um programa que divulga as produções audiovisuais dos alunos da Unesp em Bauru. Nesta temporada, teremos a participação de estudantes de jornalismo para contar a experiência de produzir um documentário nas disciplinas de TV e no trabalho de conclusão de curso. No programa de hoje, vamos conhecer o documentário Retalhos, que narra a trajetória de mulheres costureiras. Depois da exibição, nós vamos bater um papo com os produtores. Vamos lá? Vó, hoje eu vim te ouvir. Hoje eu quero te escutar. Conta pra mim as histórias do seu tempo. Como era o mundo quando você era pequena? Qual a memória que mais te aquece o peito? Como você tira as medidas? Como se faz bainha de bordado em inglês? Eu sei que você adora. Quero saber como eram as lojas de armarinho, das agulhas, das cores das linhas, das fitas e dos tecidos, as estampas coloridas, os linhos grossos que tanto amassam, mas que são tão lindos e fresquinhos. Quem foi que te ensinou a costurar, vó? Tudo certo. Eu comecei a costurar com 12 anos, porque eu gostava e eu queria ser independente. Então eu queria ter o meu espaço, entendeu? Então eu comecei a costurar coisinhas pequenas. Daí fui fazendo enxoval no bebê que eu fiz, do meu irmão, do Hernani. E fiz um enxoval dele todinho, todo bordado à mão, com ponto ajur, todo trabalhado. E daí eu continuei minha carreira, entendeu? Quando eu comecei assim, fazendo esse enxoval e tal. Daí entrei numa escola de corte e costura, daí eu tirei o diploma e eu achei que eu devia ser uma modelista. Então daí eu continuei. Ninguém me ensinou. Eu comecei, inclusive, com 12 anos. A vovó não queria, minha nona, sou italiana, ela não queria costurar, para estragar só vista. Eu falava, não, nona, me deixa. Eu ficava na cozinha sozinha costurando. É coisa minha. Daí eu estava estudando corte e costura, daí eu fui trabalhar na Moda Juca, na rua 12 de outubro. Ali eu fazia só costura, as coisas assim de remates. Era ajudante. Mas aí eu tinha 13 anos, sabe? Para mim poder pegar um ônibus, mamãe tinha que comprar tinha que tirar licença, porque eu não podia pegar, eu não podia andar sozinha. E eu saía do trabalho às 18h30. Mas daí eu tirei licença antes dos 14 anos. E daí eu continuei trabalhando. Com 15 anos eu estava formada em corte e costura. 16 anos uma modelista. 17 anos já fiz sucesso. Parei um pouco, por quê? Porque daí eu comecei a mexer com vendas. Eu sempre gostei de negócio, negociar. Daí eu comprei uma banca na feira, entendeu? Pelas intermédios das confecções mesmo, eu ia lá, já tirava tudo com desconto bom. Minha mercadoria, eu revendia, entendeu? Eu fui uma pessoa dependente. Eu fazia... Assim que eu me formei de corte e costura, eu fazia vestido de noivas. Nessa mesma Moda Juca que eu trabalhei, fazia vestido de noiva sob medida. E eu é que bordava todos os vestidos, porque eles tinham confiança em mim.
contato com máquina de costura, porque minha mãe ajudava meu pai na padaria. Ele era um imigrante espanhol que só sabia fazer pão no Brasil. E aí nós tínhamos aquela máquina de costura, um pouco a minha mãe costurava, um pouco atendia o balcão. E eu tive muito contato. Depois disso, aos 10 anos, fui interna em Agudos. E lá, para começar a admissão ao ginásio, meu pai fazia questão que estudássemos. E então, no internato, nós tínhamos o curso ginasial, antigamente chamava ginásio, né? Nós tínhamos na primeira série do ginásio 13 matérias, entre elas trabalhos manuais. E os trabalhos manuais, a gente aprendia então costurar, pregar botão e inclusive remendar, porque naquele tempo eram tempos difíceis e tinha que se aproveitar muito as roupas. Se fizesse um rasguinho, tinha que disfarçar com cerzidinho. Enfim, depois que eu me formei, trabalhei 30 anos. Quando eu me aposentei, aí sim eu vi a oportunidade de eu fazer o que eu gostasse. Então agora eu faço tricô, faço crochê, ponto cruz, eu me dedico à costura. Costura é gostoso porque precisa cortar, fazer uma barra, tira uma manga, põe uma manga. Tudo isso a gente vai fazendo até em forma de distração. E é muito gostoso, é muito bom. A máquina de costura é minha companheira. Eu compro ou ganho uma peça pronta. Não gosto? Corto, por exemplo, essa aqui tinha manga comprida, ó. Ih, era um horror. Cortei, fiz a bainha, agora tá do meu jeito. Então, eu precisei comprar máquina por uma necessidade maior, porque eu me engravidei, não tinha nada igual a gente tem hoje de comprar tudo que a gente compra pronto, tinha que fazer tudo pelas mãos da gente, então eu precisei da máquina e nem sabia como pedalar a máquina. Aí eu tive a minha cunhada, que tem um pouco de entendimento, que também não tinha assim um entendimento para passar muito para mim, mas o pouco que ela tinha, ela passou para mim. Eu mais pedalava o pedal para trás do que para frente, que era o certo da máquina, mas com tudo essa tentativa, eu cheguei lá. Porque aí então eu precisei fazer as fraldas, tudo pelas minhas mãos, tudo que foi parte de coeiro, que a gente usava na criança, que hoje também já nem usa mais, mas aquele tempo que já tem muitos anos, isso aí, mais de 50 anos, eu tive que fazer tudo isso aí, porque aquele tempo a vida era essa. Aí eu tive vontade de fazer um curso, mas eu não pude fazer no tempo que eu tive a vontade de fazer. E depois, com esse problema de perder a visão, eu tive um glaucoma, então hoje já não tenho mais uma visão para mim fazer tantas atividades como eu gostei e gostaria de praticar.
fabricante. Então, é feito em São Paulo, né? Basicamente tudo terceirizado hoje, por oficinas de costura e etc. Confecciono há muito tempo, são 7 anos. Aí visito várias cidades do interior, Jaú já fui bastante, cidade de Campinas, que é mais próximo de São Paulo, e assim faço esses eventos bastante. Vou a Santos também, faço temporadas na época de janeiro, fevereiro. É uma vida comercial mais prática, acredito eu, que já fui lojista também durante muitos anos. A gente é só um meio, é eu e outra pessoa só. E 2 pessoas a gente consegue já tocar legal o negócio. Eu sou artesã e idealizadora de eventos que agregam pessoas e projetos com foco no slow fashion. Eu comecei a minha trajetória no artesanal e fazer nesse resgate de você sentar e você ter esse tempo com a sua família aos 11 anos, quando eu aprendi a bordar com as minhas tias. Minha mãe foi até a loja de artesanato, comprou uma caixinha de linha que eu tenho até hoje e comecei a bordar ponto cruz. Passei anos bordando, mas foi na universidade que eu resgatei isso. A minha orientadora do meu trabalho de conclusão de curso, que foi norteando mais ou menos sobre arte têxtil, né? Paralelo a isso, eu já tinha o brechó que eu levava na faculdade. Então, sempre andando junto, essa questão de bordar, de fazer crochê e tal, com o brechó junto. Então, nem ouvia muito falar sobre slow fashion na época. Quando eu fui para São Paulo, que eu comecei a conhecer pessoas e participar de eventos, um deles o Eco Era, que eu comecei a me ligar, olha que bacana, quanta gente tem brechó e como isso é legal, a gente está desfilando. Eu precisei ir para São Paulo para ter essa informação, esse aprendizado. Eu sempre tive um olhar não muito para o mercado. Por ser artesã, por ser formada em artes, eu tenho essa coisa de questionar muito o sistema e tal. Então eu não conseguia pegar essa coisa do brechó, eu vou abrir um brechó porque eu quero ganhar dinheiro. Eu imagino que tem que ter um propósito, né? Mas não adianta nada você abrir seu guarda-roupa e ter guarda-roupa lotado de roupa de brechó. Você é um consumista, mas você é um consumista de brechó. Pra mim, a gente tem que começar a mudar a raiz do problema. Eu acho também que o artesanal também está começando a se juntar com a questão de brechó. Então, eu tenho brechós aqui no evento que eles reformam as roupas. Então, eles estão resgatando essa coisa da costura mesmo. Essa parte mais retrô, vintage, anos 80 e 90 é o que a galera mais busca. Tanto que são as peças que eu mais vendo. Jeans, mondins, cos alto, macacão, essas peças assim é o que mais sai. Eu acho que tá tendo uma procura muito grande, tanto que hoje você vê até em loja de fast fashion que tá pegando essa coisa do brechó, colocando na vitrine, porque tem muita saída mesmo. Eu tinha sempre muita curiosidade de aprender coisas manuais. E minha avó fazia
fazia coxa de retalho, fazia roupinha usava retalho das costureiras para fazer roupinha com meus primos, que eram pequenininhos. Eu ficava em volta dela na máquina. A costura, né, a costureira, a doméstica, quando ela leva a costura para o ambiente doméstico, é por necessidade, porque às vezes tem quem deixar a criança, e eu vejo muitos casos de mães que trabalham em fábricas ou trabalham fora em outras profissões e depois aprendem a costurar para continuar tendo como ganhar dinheiro em casa e ter como ficar em casa com a criança, ficar mais presente com a criança. E esse foi o meu caso. Eu montei meu ateliê, que está até hoje, e trabalhando sempre com slow fashion. Só que a diferença é que eu fui mudando o meu jeito de trabalhar, fui adaptando com o tempo. Teve um período de escassez de trabalho, de procura por causa do aumento do fast fashion. E a roupa começou a ficar muito barata, e aí a procura pelas costureiras diminuiu um pouquinho, e aí eu passei um tempo sem costurar, porque eu via que não compensava, a gente não conseguia concorrer com o preço das lojas de departamento principalmente, né? Eu conversava com outras costureiras, a gente sentia que tinha sido desvalorizado o trabalho aqui feito à mão, manual, sob medida, esse trabalho mais tradicional das costureiras. Uma das coisas que é muito legal no slow fashion é a gente ter um cuidado com a questão da qualidade da costura, né? Então a gente olha a peça por dentro e é gostoso ver uma peça, é bem legal ver uma peça bem acabada. E a questão também que eu valorizo muito, a questão do conforto, né? É uma peça que você não vai ter coragem de se desfazer tão fácil, porque você se sente bem com ela. E isso é uma questão que o slow fashion ele proporciona. A questão de você ter essa questão do afetivo, né? Do afeto pela peça. E usando peças que são peças atemporais, peças duráveis, nós estamos contribuindo com uma história de menos poluição, né? Uma história mais limpa, né? E justa. Costurar precisa de tecido, precisa de tempo e capricho. Precisa de cuidado com as pontas dos dedos. We heard the rain on the window, like a simple waste of time. We heard the sirens wailing, like the wood had lost its mind. We spend our days together. Estamos de volta com o Estúdio Nesp. Hoje apresentamos o documentário Retalhos, produzido por Júlia Simões e Rafael de Toledo, que estão aqui para contar como foi esse processo. Ju e Rafa, sejam bem-vindos ao Estúdio Nesp. Obrigada. Obrigado. Bom, para começar, eu quero saber de onde surgiu a ideia de produzir o Retalhos. Bom, só para a gente explicar, eu e o Rafa produzimos o documentário juntamente com a Maria Gabriela Zanotti e com a Natália Souza. Então, nós decidimos fazer um documentário sobre costura e, para isso, a gente decidiu entrevistar algumas avós. Então, no documentário, a gente encontra a minha avó paterna, a avó materna da Maria Gabriela e a avó do Rafa também. E a gente conversa com elas, assim, como foi a trajetória delas com a costura, como foi começar a vida e encontrar na costura uma forma de ser independente e como a moda existe desde sempre, não só agora como uma coisa mais moderninha e etc. Mas as nossas avós já tinham essa coisa com elas.
é bom também dizer que dentro do documentário a gente tenta abordar sobre o slow fashion, que é então uma tendência hoje em dia no mercado, mas que se iniciou juntamente com o trabalho dessas mulheres que há muito tempo já produziam suas roupas para suas famílias e até mesmo como ofício dentro de fábricas, dentro de oficinas, e, enfim. E o resgate histórico é muito latente dentro do nosso documentário, principalmente para poder elucidar melhor sobre como a moda e o que tange aí o mercado têxtil, como eles se alteram e quais são as nuances desse mercado. E que dificuldades que vocês enfrentaram na produção desse documentário? Bom, as dificuldades eu acho que elas dizem respeito à produção técnica, né? A falta de determinados recursos, principalmente por ser um trabalho acadêmico. Não chegou a ser um trabalho de conclusão de curso, onde você geralmente tem um investimento maior, tanto de tempo como como financeiro mesmo, de recursos. Como foi um trabalho, uma linha mais acadêmica, dentro da graduação mesmo, nos faltou recursos suficientes, técnicos, equipamentos, desde tripé. Então, teve muito improviso em relação a essa parte. Microfone, então, foi algo que a gente tentou ao máximo esconder e feito sempre com baixos recursos, no caso. Mas em contrapartida, eu acho que essa falta de alguém muito rígido atrás da gente, a gente conseguiu ter mais liberdade para criar. Então, o nosso roteiro, por exemplo, foi escrito assim por nós, e a gente passou por uma avaliação, mas foi super tranquilo, porque a gente viu que o nosso roteiro era bem bom. Porque a gente colocou bem estruturado, assim, toda a visão poética das nossas avós, mas a gente colocou um ponto de comparação com o slow fashion de hoje em dia com o slow fashion das avós. E a gente filmou também algumas feiras de roupas de hoje em dia. Então, aquele frenesi de comprar e comprar, aquela coisa mais desenfreada. E acho que isso ficou bem legal, o nosso roteiro ficou bem bacana. Rafa, você já comentou sobre as dificuldades técnicas que vocês tiveram, né? E como é que vocês fizeram para contornar essas dificuldades? Conversando com os funcionários técnicos, os próprios técnicos do laboratório, né? A gente pegava bastante referência de outros documentários que a gente queria uma estética parecida, então, essa cena aqui com esse sombreamento, acho que vai ficar legal, então a gente coloca a avó na frente de uma janela que vai ter uma luminosidade boa. Então, assim, pegando referências de alguns outros documentários que a gente gostou e achou que ia combinar com a nossa narrativa e conversando com os técnicos, que eles dão um suporte muito legal pra gente. Teve uma ocasião na própria universidade que eu notei que tinha um grupo de pessoas de rádio e TV que poderiam me auxiliar com pelo menos a edição, que eu acho que é uma parte que acaba sendo mais difícil, né? Você tem ali todo o trabalho e você tem que dimensionar aquilo em pouco tempo, fora os cortes e a composição final. E eu precisei da ajuda deles, eu recorri a eles, principalmente devido aos programas. O programa trava, você perde o arquivo. Então, foi muito no improviso e, como a Júlia disse, foi também muito embasado de acordo com as nossas referências mesmo, referências pessoais, gostos pessoais, enfim. Vocês já comentaram que escolheram as personagens que são as avós de vocês, né? Essa escolha, ela foi proposital, escolher somente mulheres, ou isso reflete que essa profissão ainda é destinada somente a mulheres? Desde o começo, o roteiro, a gente queria imprimir uma coisa bem poética, bem sensível. Eu acho que isso é mais avó, é mais mulher. E acho que foi proposital, sim. A gente queria que essa coisa da mulher, da afetividade, do cuidado, tivesse bem impresso assim, no documentário.
E também, se formos trabalhar o período histórico que a gente abrange, nota-se que a sociedade, com nuances totalmente patriarcais, acaba destinando mulheres a essa função, né? Então, assim, é proposital por causa da afetividade da avó. Então, assim, a gente queria a mulher para isso, por ser as nossas avós. Mas, historicamente, a gente analisando, não tinha como fugir disso também, né? É um reflexo da nossa sociedade, né? E o documentário, a gente sabe que ele pode ter diferentes gêneros, né? Ele pode ser performático, poético, e o de vocês foi poético, né? Por que vocês escolheram esse gênero para trabalhar? Tomando como base a questão anterior, eu acredito que a poesia, nesse caso, ela imprimiria de alguma forma a sensibilidade que carrega toda a nossa nostalgia em relação às nossas avós, a nostalgia que os nossos pais têm em relação às suas respectivas mães, principalmente quando se fala de bordado, que é um bordado e costura, que é um trabalho extremamente delicado e que requer tempo e prática. E, bom, a minha avó, pelo menos, uma das últimas entrevistadas na linha do documentário, ela demorou um tempo para aprender a costurar. Então, assim, foi um trabalho feito com muito apreço, sabe? Foi pela necessidade, ela precisava aprender aquilo, então ela se dedicou a tal. Então, nada mais justo que preservar a poesia, desse cuidado e dessa cautela com o trabalho que ela posteriormente faria e que ela fez ao longo da vida. Eu acho que também, pelo gênero poético ser mais subjetivo, acho que combinava melhor com o nosso tema. Porque como a gente fala, como as avós vestiam os filhos, as senhoras assim faziam as roupas com tanto cuidado, porque tinha pouco na época. Então isso traz uma certa nostalgia, como o Rafa disse, aquela memória afetiva de uma roupa de botãozinho que você tinha. Então era meio que isso que a gente queria passar. E o resultado final ficou muito bonito, né? Ficou muito sensível. Obrigada. E qual foi o maior aprendizado na produção de vocês e o que vocês mais gostaram nessa experiência? De aprendizado, a gente tem aí a bagagem que nós construímos com maior precisão mesmo de entrevista, de técnica de entrevista, principalmente porque nós estávamos lidando com um público que nos era muito próximo. Então, nada mais justo que pensar em alternativas para tornar aquele ambiente mais viável a uma entrevista séria, uma entrevista profissional, algo desse gênero. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, o aprendizado da edição, a própria roteirização, construção da narrativa, que ao longo do tempo que nós fizemos o documentário, ela foi se modificando. Então, foi necessário aí ponderar algumas coisas, imaginar outras que coubessem no tempo que nós tínhamos para produzir efetivamente o documentário. E, enfim, eu acredito que tudo que tange aí a construção do próprio documentário, mais o fato de lidarmos com as nossas diferenças como um grupo tão complexo, tão cheio de nuances, eu acho que se encaixam como aprendizados desse documentário. Eu acho que o que a gente mais gostou, assim, de produzir esse documentário foi mostrar o resultado final para as nossas avós. Porque por ser uma coisa caseira, uma coisa muito familiar, uma coisa nada profissional, quando a gente coloca a função delas como costureiras e a gente entrevista outras especialistas, como a gente entrevistou a Natália Nogueira, que é uma artista visual, plástica,
que estudou muito moda e ela é muito antenada nessas mudanças de slow fashion, fast fashion e essas coisas assim de produção moderna. Quando a gente mostra para as nossas avós que elas fizeram isso a vida toda, que elas contribuíram grandemente assim para uma indústria da moda assim mais familiar, elas ficaram muito orgulhosas, sabe? Tipo, é bonito de ver como um trabalho que a gente fez, assim, para a faculdade impactou elas positivamente. Sim. Que elas ficaram bem contentes de terem sido lembradas e documentadas e queridas, né, de certa forma. Deve ter sido bem emocionante. Foi. Né? Sim, com certeza. Rafa, Gil, muito obrigada pela presença de vocês no Estúdio Unesp hoje e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. O Estúdio Unesp fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp no nosso site e canal do YouTube. Até o próximo programa.